Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrick e eu fui aprovado em primeiro lugar no concurso para o cargo de escrevente do TJSP aqui para a região de São Carlos. A sede da circunscrição judiciária é São Carlos e as outras cidades que fazem parte dessa circunscrição judiciária, Descalvado, Ibaté e Ribeirão Bonito. Lembrando que São Carlos é a sede. Eu acertei 85 questões no concurso. Hoje, o vídeo é para falar com vocês como que eu estudei cada matéria. Eu estou com o edital aberto aqui e vamos direto ao assunto. Português. Como que eu estudei português, pessoal? Eu comprei esse livro aqui, ó. A Gramática para Concursos Públicos, do Fernando Pestana. É um livro grande, com muito conteúdo, um conteúdo excelente. Você encontra facilmente na internet para compra. Então, como que eu fiz em relação a português? Vamos lá. Eu estudei durante 1 ano e meio. Eu comecei a estudar em março de 2023 e estudei até setembro de 2024. 1 ano e meio de estudo. Durante um bom tempo, eu estudava português todos os dias, e isso é literal, galera. De domingo a domingo, eu estudei português todos os dias por um bom tempo. Como que eu fazia? Eu assinei a plataforma QConcursos, que é uma plataforma de exercícios nacionalmente conhecida, e todos os dias, a matéria de português, eu resolvia uma prova de qualquer concurso, desde que esse concurso tenha sido organizado pela banca VUNESP. Então, por exemplo, dentro da plataforma que concursos, eu ia em filtros e selecionava a banca VUNESP e colocava e via todas as provas que ela aplicou. Aí a primeira que me aparecia, por exemplo, era Prefeitura de São Carlos. Aí eu resolvia só a parte de português e anotava no papel para eu saber quantos eu acertei e qual foi a prova que eu fiz, para não repetir. No dia seguinte, por exemplo, Prefeitura de Sorocaba. Eu ia lá e respondia só as questões de português. E sempre anotando quantas eu acertei e quantas eu errei. E fui fazendo isso. E aí eu fui entendendo qual que era a minha dificuldade. Uma dificuldade minha era na colocação pronominal. No livro, se eu não me engano, são 50 páginas. Então, é uma leitura um pouco demorada e o entendimento também não é o mais simples. E aí eu li aqui no livro e também no YouTube. Muitas vezes, mudando a maneira de explicar, mudando o exemplo, o entendimento da matéria fica um pouco mais fácil. E depois que eu fazia isso, eu resolvia exercícios. Então, assim, português, vou começar a estudar. Primeira hora de estudo do dia. Eu sentava e resolvia uma prova só de português, como eu disse. Por exemplo, Prefeitura de São Carlos, a prova tem 10 questões de português. Eu resolvia essas 10 questões. 15 questões que sejam. E anotava. Isso era o ponto inicial do meu estudo. O que eu errei? Eu errei a questão de crase. Eu vim aqui no livro, lia sobre crase. Não entendi? Não ficou muito claro? Eu ia para o YouTube e via algum vídeo de português de alguém explicando o uso da crase. E depois eu fazia muitos e muitos exercícios somente de crase. No outro dia, por exemplo, eu resolvia a prova de Sorocaba. E aí, o que eu errei? Eu errei regência verbal nominal. Eu vim aqui no livro, lia sobre regência verbal nominal. Ficou claro? Eu ia resolver questões só desse assunto. Não ficou tão claro a leitura? Eu ia para o YouTube, via alguma explicação e resolvia só questões de regência verbal nominal. E assim foi por muito tempo, todos os dias fazendo isso. Português, eu estudava todos os dias. Qual a importância do português para o concurso de escrevente do TJ de São Paulo? A VUNESP costuma cobrar 24 questões
e você precisa, se possível, gabaritar, acertar as 24 questões de português, ou então 23 ou 22. Menos que isso, a sua chance de aprovação já cai, porque muita gente foca em português. No concurso desse ano, eu acertei 23 questões das 24. Se eu não me engano, no concurso que teve para a capital em 2023, eu também acertei 23 questões. Inicialmente, para a prova de escrevente, eu acertava 18, 19. Fui estudando e sempre acertava 20, nunca menos que 20. Continuei estudando, melhorando e depois de um tempo, algumas questões, por exemplo, a prova de uma cidade X, tem 10 questões, eu acertava 9, ou gabaritava. Uma outra prova com 15 questões, eu acertava todas, ou 14, ou 13. Mas sempre estava muito bem em português. E mantive o estudo para ficar bem firme nessa matéria, que é uma matéria extremamente importante. Lembrando que nesse 1 ano e meio de estudo, eu resolvi ao todo 25 mil questões na plataforma QConcurso. Eu estudava todos os dias, de domingo a domingo, sem folga. Nesse tempo, eu estudei 98% dos dias, com certeza. Então, foi assim que eu estudei português. Muita questão, muito exercício. Sou professor de português? Não, não sou professor de português. Tem muita coisa que eu não sei e o meu foco no estudo de português foi o que a banca VUNESP cobra no edital do concurso para escrevente. Então, por exemplo, se você me perguntar o que é uma oração subordinada, eu não vou saber te explicar, porque eu não vi isso, porque a VUNESP não cobra no concurso de escrevente. Então, o meu estudo de português foi focado no edital da VUNESP para o concurso de português. Beleza? Livro muito bom, recomendo, tá? Aqui, alguns diferenciais ainda em português, galera. Por exemplo, conjunções subordinativas, conjunções integrantes, causais, comparativas, concessivas, conjunções coordenativas, aditiva, adversativa, alternativa, explicativa. Isso cai, galera, cai em toda a prova para o cargo de escrevente que a VUNESP faz. E se cai toda a prova, você não pode errar. Então, o que eu fiz? Eu copiei no Word e imprimi os exemplos. Então, por exemplo, aqui, ó, uma conjunção subordinativa condicional. O que é isso? Exprime uma condição, uma hipótese. E quais são os termos que podem ser considerados conjunções subordinativas condicionais? Temos aqui, ó, se, caso, contanto que, exceto se, salvo se, no caso de que, desde que, a menos que, a não ser que, e tantos outros. Então, isso também era uma leitura diária, assim, todos os dias. E não é muita coisa. São 3/4 de uma folha de sulfite aqui. Então, tinha que saber disso. Inclusive, galera, o Fernando Pestana tem um aplicativo de conjunções. Então, você pode ficar treinando ali no aplicativo exercícios só de conjunções. Extremamente importante você dominar esse assunto, pessoal. Extremamente importante. Isso pode te aprovar ou não. Beleza, então isso foi português. Direito. Vamos lá. Como que eu estudei direito? Eu lia a lei seca e fazia exercícios. Por exemplo, direito penal. Aqui no Google mesmo, eu abria o Código Penal e lia somente os artigos que a VUNESP cobra no concurso para o cargo de escrevente do TJ São Paulo. Então, por exemplo, está aqui, ó, artigos do 293 a 305. Então, eu lia do 293 até o 305.
Ah, Patrick, você lia o 290, 291? Não. Por quê? Porque a VUNESP não cobra, né? No edital, ela já deixa bem claro tudo que ela vai cobrar. Então, eu lia esses artigos em todas as matérias do direito. Direito penal, direito processual civil, enfim, somente aqueles que a VUNESP cobrava. Eu dificilmente escrevi à mão. Eu uso um aplicativo chamado FreeMind. É um aplicativo é um programa, um aplicativo para mapas mentais. E o que eu fazia? Zero firula. Eu vou mostrar para vocês aqui que não tem caneta colorida, não tem post-it, nem nada. Tem a cópia integral ou parcial da letra da lei. Então, por exemplo, como vocês podem ver aí, eu copiava o artigo, mas não todo o artigo. Eu copiava as palavras principais do artigo. Então, direito, eu usava o aplicativo FreeMind para dar uma resumida na letra da lei. É isso que eu fazia. E como vocês podem ver, não tem nada colorido nem nada. Processo penal tem uma parte ali dos recursos, né, do rese, o recurso em sentido estrito, qual o cabimento, e isso tem que saber também, galera, tem que saber diferenciar, é extremamente importante, e isso eu fazia na mão. Então eu pegava uma folha, só a título de exemplo aqui, eu pegava uma folha sulfite e copiava. Copiava a letra da lei, literalmente. Copiava a mão aqui mesmo, 1, 2, 3, 4 vezes, até fazer as questões só desse assunto e sentir que eu estava bom. Então, na parte de direito, quando o conteúdo era um pouco mais denso, eu copiava à mão, com calma, para eu entender o que eu estava copiando ali. E também fazia muitos exercícios. Bom, parte do direito. Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Não existem muitas questões disponíveis, ainda mais se tratando exatamente, especificamente do que a VUNESP cobra para o concurso de escrevente do TJ de São Paulo. Então, o que eu fazia? Eu lia sempre com calma. Tá denso o assunto, a matéria ali, o ponto da matéria está um pouco mais denso, copiava à mão, com toda a calma do mundo, para eu entender. Então, beleza. Então, foi aqui português e direito. Atualidades. Atualidades, YouTube. Colocava no YouTube lá, atualidades, junho 2024. E aí tem canais que são especializados nessa matéria de atualidades. E eu assistia sempre de 2 canais diferentes. Por exemplo, atualidade de junho, o NEAF, que disponibiliza lá no YouTube gratuitamente. Eu assistia a aula do NEAF e logo em seguida de outro concurso, de outra escola para esses concursos, né? E assim, galera, sem muito segredo, o primeiro resultado que aparecia, o primeiro e o segundo, os mais vistos, esse era meu filtro. Matemática, pessoal, aqui o meu diferencial foi o seguinte, eu fiz aula particular de matemática. Como que eu fiz primeiro? Vamos lá, agora é matemática. Então aqui, ó, o edital está aberto aqui. Ó. Operações com números reais, MMC e MDC, razão e proporção, porcentagem, regra de 3 simples e composta, média aritmética simples e ponderada, juros simples, equação do primeiro grau ao segundo grau e tantas outras coisas aqui. Então o edital está aberto aqui, MMC e MDC. Eu ia no YouTube e colocava MMC e MDC e assistia a aula. Eu recomendo os canais da professora Giz com Giz e do professor Curió. Foi os que eu mais assisti. E eu também, tipo, MMC e MDC, eu só via MMC e MDC. E aqui, galera, olha só, vou explicar para vocês. Isso aqui é o tipo de um folder. É uma folha sulfite, dobra no meio, beleza? Dobrei na metade. Abre
Aí você dobra na metade da metade aqui, ó. E depois na metade da metade. E aí fica um folderzinho assim, ó. E aí, como vocês podem ver, ó, MMC, MDC, aqui grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, porcentagem. Então, praticamente tudo que a Vunesp cobra de matemática está nessa folha aqui, ó, né? Lembrando, dobra no meio, abre, dobra metade da metade, dobra metade da metade e você tem esse folderzinho. Então, fica fácil para ver o acesso aqui, ó. Por exemplo, MMC é uma ideia de encontro. Então, caiu uma questão com ideia de encontro, coisas que se encontram a cada tempo, a cada certo tempo, vamos considerar o MMC. Ideia de grupos, com mínimo ou máximo, vamos considerar o MDC. Né? Isso aí a gente identifica na leitura do exercício. E porcentagem, juros simples, equação de segundo grau, média aritmética, média simples, média aritmética ponderada, regra de três simples e composta, porcentagem lucro, porcentagem prejuízo, tudo aqui, ó, né? Em uma folha. Então, aí eu fiz todo o edital de matemática, ou quase todo, aqui. E aí, quando eu estudar matemática, eu vi aqui, ó. E aí, diferencial, galera, isso é o diferencial. Eu penso que matemática é a dificuldade de muitos brasileiros, da maioria dos brasileiros. Então, eu tive aulas particulares de matemática depois que eu vi toda a matéria no YouTube e anotei aqui, ó. Por quê? Eu assisti tudo, anotei aqui, como eu já mostrei para vocês. Mas na hora de fazer o exercício, eu não conseguia identificar, eu não conseguia aplicar. Então, eu entrei no Facebook e coloquei lá nesses grupos de compra e venda, esse tipo de coisa aí, da sua cidade mesmo. Preciso de um professor de matemática. Algumas pessoas se manifestaram, responderam ali a minha publicação. Eu entrei em contato e mandei uma foto do edital de matemática. Falei, olha, é para o concurso do TJ São Paulo, é isso aqui que cai na prova e eu quero aulas sobre isso. Enfim, quanto a pessoa cobra, você negocia ali. E eu fiz aproximadamente um mês de aula. De segunda a sexta, algumas semanas de segunda a sábado, 1 hora por dia. Esse investimento foi na casa dos R$1.300, R$1.500. Não foi tudo de uma vez. Eu fechava o pacote para uma semana, depois, quando tinha dinheiro, fechava o pacote para mais uma semana. E aí, era simples. O professor chegou e ele me ajudava, me auxiliava a transformar a leitura da questão do português, vamos dizer assim, do português para o matematiquês. E eu fui melhorando. A cada dia eu sentia que eu dava um passo a mais na matemática. E foi assim que eu gabaritei matemática na prova de escrevente. E nos meus treinos também, sempre ia muito bem em matemática. Isso é um diferencial. Isso, com certeza, é um diferencial. Então, eu acertei 23 questões de português, gabaritei matemática, resolvia muitas questões, muitas questões. Por exemplo, isso aqui que eu vou falar é literal, galera. MMC e MDC. Parece fácil, né? Então, se parece fácil, é uma questão que, se cair na prova, você não pode errar. Você não pode errar. Só que, às vezes, a maneira que a banca cobra, a interpretação do texto, do português para o matematiquês, pode dificultar um pouco. Você pode perder tempo na prova, e tempo na prova é super valioso. Então, eu resolvia 50 questões de MMC e MDC. Chegava na 20ª questão, era meio que repetitivo, eu continuava, até isso ficar massificado em mim, para quando chegar na prova não errar. Outro exemplo, juros. Muitas e muitas questões de juros, uma atrás da outra. Média simples, média aritmética, nossa,
Muitas e muitas questões. Por exemplo, que a VUNESP costuma cobrar muito, quando você faz muitos e muitos exercícios, você começa a identificar o que a banca mais cobra. A VUNESP gosta de cobrar assim, ó, um time de futebol tinha tantos membros, tantos jogadores, e a idade somava 10. A média simples, dava 10 desses jogadores. Aí sai um jogador com uma idade tal, entra outro jogador 2 anos mais velho. Qual que é a nova média da idade desse time? Então, assim, isso a Unesp começa a cobrar muito. Costuma cobrar muito. E quando você começa a ler o exercício, você já imagina o que a banca vai pedir. E nisso você ganha tempo. Beleza? Então, foi assim que eu estudei matemática. Faça aulas particulares. Faça. É um investimento, não é um custo de maneira alguma. É um excelente investimento e eu gabaritei matemática. E resolva muitas questões. Muitas e muitas e muitas e muitas. Galera, aqui seguindo o edital, informática. Não gosto de estudar informática. Acho muito chato. E eu não estudei informática. Essa é a verdade. Vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu acho. O que eu consegui estudar de informática, que eu acho muito chato. Poxa, dá um sono assim terrível. Então, assim, já que eu não estudei informática, eu vou melhorar nas outras questões, nas outras matérias, tipo português. Eu dedicava mais tempo a português, eu dedicava mais tempo a matemática. Então, aqui, ó, correio eletrônico. Tá aqui, ó, meia folha e depois não tem mais nada. Porque eu falei, quer saber? É muito chato. Eu não sou leigo em informática, eu sei usar o computador, eu faço uso diário do computador. Mas se você me perguntar sistema operacional, clicando na pasta com o botão direito, vai aparecer o quê? Cara, eu sei fazer aqui, na prática. Uma questão, talvez eu não saiba. Então, assim, eu vi correio eletrônico e vi também as fórmulas mais usadas no Excel, porque sempre cai fórmulas no Excel, no concurso de escrevente. Então, assim, fórmulas você tem que saber. Tem que saber fórmulas. Porque vai cair. O resto, a verdade é que eu não estudei muito, não gosto. E fui assim, no cotidiano, fui ali no achismo mesmo. E eu acertei 10 questões de informática. Com certeza, algumas eu chutei, tá? Não foram 10 questões que eu soube responder. Informática estava bastante difícil. Das 14, eu acertei 10, porque algumas eu chutei certo. Então, assim, contei com a sorte. Mas caiu fórmula. E as fórmulas, as questões de fórmula no Excel eu soube responder. Então, informática foi isso. Microsoft Teams, assim, vai no achismo ali, vai no bom senso. É isso, galera. Essa é a verdade. Foi assim que eu fiz com informática. Raciocínio lógico. Galera, raciocínio lógico. Eu não sabia nada. Nada. O que eu fiz? Com pouca grana, tem o site Udemy, né? Lá tem cursos baratos. E eu fui no site Udemy, criei minha conta e pesquisei lá raciocínio lógico para concurso. Apareceu um curso lá de R$30, se eu não me engano. 30, R$40. E na descrição desse curso tinha lá que era para concursos públicos e muita coisa que a VUNESP cobra constava na descrição desse concurso. Então eu comprei, assisti e aprendi raciocínio lógico. Das 10 questões do concurso, se eu não me engano, uma foi anulada, restaram 9 e dessas 9 eu acertei 8. Pessoal, mesmo esquema da matemática aqui, ó. Eu fiz o folderzinho aqui, ó. Então, de novo, pega a folha, sulfite, dobra no meio, beleza? Abre, dobra aqui, ó, metade da metade.
E aqui também, ó, metade da metade, você vai ter esse folder. E aqui você vai escrevendo, é assim, a base de tudo, né? Raciocínio lógico, que também é a dificuldade de muitos, porque as pessoas não veem sentido nas questões, você não precisa ver sentido, galera. Não precisa fazer sentido. Você só precisa saber a regra e saber aplicá-la para resolver a questão. Então aqui, nesse folderzinho, tem proposição lógica. O que é uma proposição lógica? Sentença aberta, princípios fundamentais, classificação de uma proposição lógica, que é simples e composta, a negação de uma proposição lógica, como que faz a negação, negação de símbolos matemáticos, negação contendo qualificador, também é conhecido como segunda lei de Morgan, os operadores lógicos, né, a disjunção inclusiva, a disjunção exclusiva, enfim, tudo, condicional, a equivalência, tabela verdade, tá aqui, ó, negação do algum, negação do todo, negação do nenhum, tá tudo aqui. E ainda, ó, tem um espaço em branco ainda. Ó, esse aqui. O resto fica resumido assim, ó, como vocês podem ver aí, ó. Tomar cuidado com a luz aqui. Beleza? Então, e assim, ó. Sem muita firula, galera. Aqui, assim, é caneta vermelha o título e azul o que é. E aí, quando eu estudar raciocínio lógico, eu fazia isso aqui. Eu tenho mais uma aqui também de raciocínio lógico, de argumentação lógica, né? Diagramas lógicos. Algum A é B, nenhum A é B. Então, aí vem a questão, né? Tem o que mais aqui? Aqui é a questão do todo e nenhum, algum e nenhum. Você que está estudando já está por dentro disso. E galera, muitas questões, muitas questões. Eu comecei resolvendo a questão olhando aqui, ó. Então, por exemplo, como que eu nego a disjunção inclusiva? P ou Q. Como que eu nego P ou Q? A negação é não P e não Q. Beleza. Ou então, não P nem Q. E aí, eu ia fazer questões só de operadores lógicos. E aí eu via a questão e fazia a minha cola aqui, ó. Pô, legal, peguei firmeza no assunto, vou continuar. E aí eu ia fazendo questões até o ponto de eu não escrever mais nada. Eu olhava a questão e fazia de cabeça. Olhava a questão e fazia de cabeça. Fui ficando bom. E assim, em 10 segundos, em 15 segundos, resolver uma questão dessa. Lembrando que tempo na prova é primordial. Você ganha tempo em alguma questão para poder resolver outra depois. Então, lembrando que das 10 questões de raciocínio lógico, uma foi anulada, ou seja, sobraram 9 e eu acertei 8. Direito, pessoal, das 40 eu acertei 35. Sabia fazer as 35? Não. Algumas eu chutei. Mas vejam só, deixa eu voltar aqui, ó. Normas é uma matéria fácil, você tem que gabaritar normas. Cobram ali 5, 6 questões de normas. Direito administrativo é uma parte do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo e a Lei de Improbidade Administrativa. É uma parte fácil, você tem que gabaritar. Direito constitucional, galera, tem que gabaritar. Você não pode errar uma de constitucional, não pode errar uma de administrativo e não pode errar uma de normas. Por quê? Porque depois você vai ter processo penal e processo civil, que são matérias mais difíceis, né? São matérias mais extensas também. E o direito penal que a VUNESP cobra, olha, é o que muitos dizem, não é para quem não fez direito, né? Assim, quem fez direito sente dificuldade, às vezes, no direito penal. Então, enfim, se você for errar, deixa para errar uma em direito processual penal, deixa para errar uma em direito processual civil e deixa para errar uma em direito penal. O resto, você tem que acertar, você tem que gabaritar constitucional, tem que gabaritar administrativo e normas também. Beleza? Atualidades eu já falei, matemática eu já falei, informática também, raciocínio lógico também. Então é isso, galera. E aqui, ó, matemática, sem
sim, sem muita firula, galera. Foram 2 cadernos aqui, ó, cadê? Ó, de 10 matérias. 2 cadernos e meio, só resolvendo questões de matemática. Então aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui. Inclusive, ó, é só uma caneta Bic preta, é isso que você precisa. Então, aqui no caso, tem resolução a lápis. Ah, não achei minha caneta. Resolva de lápis, meu. Sim, apenas resolva a questão. Então, aqui, ó. Não sei se vai ficar legal aí. Tá em lápis, mas é praticamente o caderno todo com questões de matemática. Só matemática, só matemática. Aqui, ó. No caso aqui, diagrama de Venn. Então tá esse caderno aqui, tem esse outro aqui, ó. Ó. Tudo em matemática. E aí, por que que eu dava preferência para responder só de caneta preta? Porque na prova você usa caneta preta. E vejam só também que eu fazia uma divisão aqui. Por quê? Vamos supor que aqui seja a prova. Aqui vai estar a questão, vai ter uma questão, aqui vai ter outra questão, aqui outra. E você vai ter esse espaço em branco para resolver as questões. Então, eu já imitava como seria no dia da prova. Sempre de caneta preta, né? E fiz, assim, muitas e muitas questões de matemática. Sempre lendo os comentários da galera em todas as matérias. Então, aqui, ó, foram 2 cadernos e meio. Esse aqui está com metade em branco ainda. Esses 2 aqui estão completos. Matemática e raciocínio lógico. Matemática e raciocínio lógico. Questões de negação no raciocínio lógico, eu treinei até fazer de cabeça, sem precisar escrever. Outras coisas, obviamente, tem que escrever, né? Bom, galera, é isso. Foi assim que eu estudei as matérias. O que não posso deixar de falar resolva muitas questões de português. Das 24, você tem que acertar pelo menos 22. Se você puder gabaritar, melhor ainda. Matemática, se você tem dificuldades, invista em aulas particulares. Isso vai fazer toda a diferença. Eu errei uma questão de português, eu gabaritei matemática. Raciocínio lógico, eu errei uma, né? Faça esse folder aqui, ó, para você ter uma cola, né? Isso você pode levar em qualquer lugar. Aqui, ó, pode dobrar, colocar no bolso, fica pequenininho. E isso aqui eu fiz lá em 2023, eu tenho até hoje. Tem até marcas aqui, ó, do tempo, né? Marcas da mão, do suor, enfim. Isso salva bastante. Assuntos no direito mais difíceis, por exemplo, recursos, tanto no processo civil quanto no processo penal, eu escrevia à mão, pegava uma folha sulfite, eu escrevia aqui, ó, copiando basicamente a letra toda, beleza, lia, amassava e jogava fora a folha, reciclava e pegava outra folha em branco e escrevia a mesma coisa 2, 3 vezes, enfim, até ficar bom. E também fazia muitas questões. Ao todo eu resolvi 25 mil questões em 1 ano e meio e foi assim que eu fui aprovado em primeiro lugar para escrevente do TJ de São Paulo, aqui na região de São Carlos. Valeu, galera! Gostou do vídeo? Dá um like aí, inscreva-se no canal. Tenho outras ideias para compartilhar com vocês aqui nos próximos vídeos, beleza? É isso aí. Qualquer dúvida, comente. Opinião, crítica, comente aí que eu vou buscar estar melhorando. Vamos que vamos. Se eu conseguir, você consegue. Dedique-se, foque nos seus objetivos e você vai passar. Tá? Eu passei gabaritando matemática, que eu não sabia nada, fui muito bem em português, raciocínio lógico também, informática na base do chute, algumas questões, e é isso aí, 85 pontos. Primeiro lugar aqui para a região de São Carlos. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.